Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Angular. E antes de começar essa aula, eu vou deixar uma nota aqui para vocês, porque a partir dessa aula, vocês podem sentir que as coisas estão ficando assim um pouco vagas, porque nós vamos começar a tratar de assuntos aqui um pouco mais complexos. Vamos estar mexendo em vários lugares aqui da aplicação e vocês podem olhar assim e pensar, poxa, não estou entendendo direito esse negócio. E isso é normal, tá? Porque eu coloquei aqui até uma foto aqui de um quebra-cabeça, porque se assemelha bastante com um quebra-cabeça que está desmontado. Você pega uma peça ali e você não sabe exatamente o que que é. Mas quando você montar um negócio, aí você vai poder ver a imagem que tem, você vai compreender o contexto global daquele negócio ali. Mas enquanto ele está desmontado e você está montando ali, você só tem visões específicas de cada peça. E isso acontece aqui. Caso isso realmente aconteça também com vocês, como aconteceu comigo alguns anos atrás, eu só dou conselho para vocês que vocês têm que implementar. Continua codificando, mesmo que as coisas não estejam muito claras, porque é assim que o negócio funciona. Pois bem, vamos lá. Aula de hoje nós vamos falar sobre rotas e guards. Rota é o mecanismo que a gente usa para configurar a navegação entre os componentes da nossa aplicação. Já os guardas de rota é outro mecanismo que verifica se determinado usuário pode ou não acessar determinada rota. Antes de começar a implementar nossas rotas, esse conceito aqui tem que ficar claro para a gente. Veja bem, a rota raiz é essa rota aqui, que até agora nós estamos usando para acessar a nossa aplicação. HTTP, dois pontos, localhost, 4.200. Aqui é a rota raiz da aplicação. A partir de agora, como nós vamos ter outras páginas aqui, outros componentes, tudo mais, vai começar a aparecer coisa aqui depois dessa rota raiz. E o que aparecer aqui, nós vamos chamar de path. Portanto, aqui eu dei um exemplo, que aqui tem um path depois da nossa rota raiz. Caso não tenha nada depois da rota raiz, nós vamos chamar de path vazio. Aqui o path é vazio. Aqui tem um exemplo básico de como é esse mapeamento. É assim, bem simples. É claro, nós temos outros atributos lá para auxiliar a gente aqui nessas configurações, mas basicamente é isso aqui. Nós vamos usar o path e nós vamos associar ele a algum componente que nós temos lá dentro da aplicação. Nesse exemplo aqui, nós estamos pegando o path de contacts e associando ele ao componente de listagem de contatos. Por padrão, o Angular oferece duas rotas nativas para a gente poder configurar elas. Uma é quando o path está vazio, como eu disse, quando não tem nada aqui depois da rota raiz. E a outra, esse path aqui, com dois asteriscos. Isso aqui serve para quando o usuário digitar ali na barra de endereço algum nome que não está mapeado lá nas nossas rotas.
Aí esses dois asteriscos aqui, ele pega esse nome e geralmente ele lança para uma página de erro, informando assim, ó, você está tentando acessar uma página que não existe. Já esse path vazio aqui, geralmente ele é direcionado para a página inicial da aplicação, já que ele indica que nós só temos aqui a rota raiz. Compreendido isso daí, vamos começar aqui a mapear nossas rotas. Vamos ter que indicar onde vai acontecer a troca de páginas da nossa aplicação e vamos criar um componente para ser a nossa página de erro aqui. Bem, então vamos começar a implementar isso aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vou começar pela criação do nosso componente de erro. É uma pasta. Dentro dessa pasta, o arquivo. Começar pela parte de HTML. Não vou colocar muita coisa, não. Só isso aqui. Isso aqui é um botão com a classe do Bootstrap. Agora vamos criar a parte de site script aqui do nosso componente. Isso é isso mesmo. Agora nós vamos começar a fazer o mapeamento das nossas rotas. Isso vai ser feito lá no módulo raiz. Tem várias formas de se mapear isso daqui. Mas por enquanto nós vamos fazer aqui. Deixa eu adicionar esse componente de erro que nós criamos aqui, para a aplicação poder reconhecê-lo. E agora é o mapeamento das nossas rotas. Para a gente mapear essas rotas, nós vamos precisar de chamar o módulo de rotas, porque é neste módulo de rotas que temos os recursos necessários para se trabalhar com rotas. O nome desse módulo é Rounding Module. Aqui, dentro desse módulo, nós vamos chamar um método que ele vai fazer com que as rodas sejam carregadas junto com o módulo raiz. Esse método é o for root. E ele recebe como parâmetro um array de rodas.
porque dentro dele nós vamos começar a mapear nossas rotas. Nós vamos começar mapeando o path vazio. Aqui vai acontecer que é o seguinte: quando o path estiver vazio, tiver só a rota raiz, nós vamos redirecionar a navegação para outra rota que nós vamos criar logo aqui abaixo, que é a rota contents. E essa rota aqui, ela vai levar a gente para o nosso componente de listagem. Tudo certo? Quando o path for vazio, ou seja, quando for digitado só esse endereço aqui da nossa rota raiz, a navegação vai ser direcionada para o path chamado contacts. E também quando for digitar a palavra contacts, vai cair no componente de listagem. Logo abaixo, nós vamos mapear a nossa rota para a página de erro. Prontinho, está mapeado. Aqui nós temos um pequeno detalhe que eu vou adicionar aqui. Já já explico o que é isso aqui. Agora, nós vamos ter que informar aonde vai acontecer essa troca de componentes. E ela vai acontecer aqui dentro do nosso componente pai. Esse seletor aqui não vai ser preciso mais dele. E nós temos aqui uma diretiva que já faz parte do sistema de rotas, que ela já é usada para indicar aonde vai acontecer essa troca de componentes. Essa diretiva é a Router Outlet. Pronto. Sempre que houver alguma navegação, é nesse ponto aqui que os componentes serão carregados. Vamos ver agora aqui como é que está o funcionamento da nossa aplicação. Aqui, vamos acessar a rota raiz. Então, ele deve redirecionar para o nosso componente de listagem. Redirecionou. Conforme está escrito aqui. Quando bater no path vazio, ou seja, quando tiver só a rota raiz, redirecione para a rota de contacts. E quem é a rota de contacts? É a rota do componente de listagem. Agora, quando for digitado alguma coisa aqui que não esteja mapeado lá nas nossas rotas, por exemplo, CON, cai na página de erro.
É o nosso botãozinho aqui. Precisa de um nome, né? Basicamente é isso. Depois, se vocês quiserem adicionar aqui imagens, outras informações, fica ao critério de vocês. Voltando aqui ao nosso módulo raiz, é o seguinte. Esse PathMatch aqui está relacionado com a estratégia que o roteador vai usar para localizar estas rotas. Por padrão, essa estratégia ela vem como prefix. Não precisa se preocupar em compreender isso daqui muito, não, porque ele está muito relacionado com o roteador. Para você poder realmente compreender isso aqui a fio, você vai ter que entender a forma de trabalhar do roteador. E isso é uma coisa assim que não vai te levar a nada, né? Não vai ganhar nada com isso, vai perder seu tempo, porque é um negócio assim, um pouquinho complexo. Mas o que você tem que saber sobre isso daqui é que sempre que você for redirecionar rotas vazias, você tem que adicionar isso aqui para for. Com esse for, você está passando por roteador que é para ele considerar a URL inteira. Você está passando por roteador que é para ele considerar tudo que tiver aqui. Aquela forma do prefix, ela vai pegar e vai dividir todos os itens aqui da URL. Sabe? Vamos supor, vai ter aqui, ó, A, B, C, D. Vamos supor que nosso app teve uma navegação que chegou até esse ponto aqui. Na estratégia de prefix, o roteador vai pegar item por item desse aqui e vai fazer uma pesquisa lá na árvore de rotas e vai tentar localizar. Por exemplo, ele vai pegar aqui essa parte aqui de A e ele vai fazer tipo uma pergunta lá. Aqui na nossa árvore de rotas, tem A? Tem. Beleza. O A tem algum filho chamado B? Tem. Então, beleza. O B tem algum filho chamado C? Tem. Beleza. E nesse meio aqui, você tem que entender que é o seguinte. O roteador chega até aqui, o que a gente tem aqui, depois do A, path vazio. E depois do B, outro path vazio. Isso ele vai ali, está uma endoidada no roteador, cara. Sabe? Por isso a gente muda de prefix para fall. Os fall, ele passa uma mensagem pro roteador tipo assim: considere a URL inteira e ignore qualquer filho que tiver na frente. Ó, veja bem, vou colocar aqui na conta, tá normal, né? Vamos ver o prefix.
Veja só o que aconteceu. Ele fez 2 redirecionamentos. Eu vou tirar do link em loop. Aqui nós temos uma explicação. Não está muito bem clara, não, mas tem uma explicação sobre isso. E nessa explicação ele manda a gente colocar sempre for para rodas com path vazio. Utilizando aqui, nós criamos um componente que está representando nossa página de erro. Na visão do usuário, isso aqui é uma página, mas aqui é só um componente. No app model, chamamos o módulo de rotas, informamos para ele carregar nossas rotas junto com o módulo raiz. Dentro dele nós estamos passando um array de rotas. Nesse array, configuramos a rota para paths vazios, que está sendo redirecionado para o componente de listagem, que é a estratégia de correspondência aqui, nós colocamos para considerar a URL completa. Embaixo nós estamos dizendo quem é esse path que nós estamos redirecionando aqui em cima. Path contact está apontando para o nosso componente de listagem. Por último, embaixo, nós estamos usando path, que é para encontrar qualquer uma outra palavra que não esteja mapeada aqui no nosso módulo de rotas. Vai cair aqui dentro e vai levar para a página de erro que nós criamos aqui. Depois disso, nós viemos aqui no nosso componente Py, informamos que toda troca de página que acontecer em nossa aplicação a partir de agora vai acontecer aqui dentro. App Component, por sua vez, nós já vemos que está aqui dentro do index, que é a única página que é carregada na nossa aplicação. Agora vocês estão começando a ver o funcionamento do que é o Single Page Application, o SPA. O index é a única página a ser carregada. E dentro do app root é onde está acontecendo trocas e componentes. Um outro detalhe é que, como nós removemos o seletor lá do componente de listagem, aqui ele não é mais necessário. E é isso aí. Aula de UJS. Próxima aula nós vamos dar continuidade aqui nesse negócio de rotas, porque vai ter muita coisa que é relacionada a isso. E até a próxima.